de Lavocast, de Lavocast. Bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um episódio do De Lavocast. Este é o episódio 046. Então, nós já estamos, sai um toda semana, estamos já há 46 semanas mandando conteúdo, convidando pessoas especialistas para nos ensinar, nos esclarecer sobre vários assuntos que envolvam o campo da contabilidade, dos negócios, do empreendedorismo, do autoconhecimento, da psicologia, então, da filosofia também. Então, a gente transita por todas essas áreas do conhecimento e hoje eu estou muito feliz que nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, é o Dr. Leonardo Vieira. Por quê? Porque toda empresa carrega uma história de luta, de sonhos, de noites sem dormir e decisões difíceis. Por trás de cada CNPJ existe uma família, existe um propósito, existe um legado para ser deixado e para ser protegido. Isso é sobre isso que vamos conversar hoje, sobre essa proteção, não apenas para você crescer como empresário, mas crescer também com segurança, inteligência e visão de futuro. E seja muito bem-vindo ao De Lavocast. Esse episódio é o 046, como eu já falei, que são empresas de propósito. O encontro entre contabilidade, estratégia e direito societário com IA e alta performance. É uma alegria muito grande receber você aqui, Dr. Leonardo Vieira. Ele é advogado, professor universitário, ele é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará e é um grande parceiro lá do BNI, do Business Network International, BNI Soma do Eusébio. Então, e eu sou João de Lavô, este é o podcast, é o De Lavocast, que conecta contabilidade, estratégia, direito societário, inteligência artificial e alta performance para empresários como você que não querem apenas sobreviver, querem prosperar com segurança e visão de futuro. Eu quero aqui agora agradecer de coração aos nossos patrocinadores. O nosso De Lavocast só é possível por conta dos patrocinadores. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que vem ajudando e incentivando o desenvolvimento humano e social do Nordeste. A De Lavô Soluções Contábeis, que há mais de 26 anos estamos praticando a contabilidade consultiva e estratégica, e a De Lavô Editora e Educação, que é uma empresa que criei faz mais de um ano para publicar nossos livros e também para publicar livros seus que se você por acaso não tiver acesso a essas editoras tradicionais, você tem a oportunidade de publicar com a gente. A gente te ajuda desde a ideia até revisão, correção, capas e etc. Então, qualquer coisa pode entrar em contato conosco e não se esqueça se você não for inscrito ainda no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/João de Lavô, tudo junto. Se você não for ainda inscrito, vá lá, se inscreva, aperte lá o sininho e vamos que vamos. Leonardo, eu costumo dizer mas antes, Leonardo, desculpe, eu quero que você complementa aí a sua apresentação, diga aí das suas preferências, a sua formação e etc. Eu que agradeço, estou aqui lisonjeado com o convite. Para mim é uma felicidade e uma honra estar aqui do lado de uma pessoa tão expoente na contabilidade, na história, na vida acadêmica. Eu admiro muito quem consegue conciliar a vida acadêmica com a vida profissional. Eu tenho essa tendência também, passei
10 anos como professor universitário, eu ainda sou professor de pós-graduação na área do direito, então admiro muito aí o senhor, queria deixar registrado essa minha admiração. Em relação à minha formação, o senhor já falou a parte principal, mas só complementando que eu tenho um escritório de advocacia, que eu sou sócio, já atuo como advogado há 16 anos e a minha atual sociedade tem mais de 11 anos. Né? Então, atuamos em alguns campos do direito, e dentre eles o direito societário, mais especificamente com hold familiar. Muito bom. Agora, tem uma parte do meu currículo muito importante que não foi citado, que é a parte que eu mais gosto, que geralmente não acontece nas divulgações. É a sua família. Que eu sou marido da Isabel, sou pai do Eduardo, sou pai do João e pai da Luna, que tem 3 meses. Bênção de Deus, né? É isso aí. Inclusive, ela já me deixou preparado para o podcast desde as 3 da manhã. Ela já me deixou pronto para chegar aqui no horário, viu, do seu João? Muito bem. Então, doutor Leonardo, eu costumo dizer no meu livro, Os Erros Não Nos Definem, que o problema não é errar, o problema é errar sem aprender. E quando a gente faz isso para o mundo empresarial, o impacto é ainda maior, porque existem erros que não custam apenas dinheiro, custam anos de trabalho, patrimônio e, às vezes, a tranquilidade de uma família inteira. Na contabilidade, eu já vi empresários crescerem rápido, mas também já vi muitos quebrarem por decisões que pareciam pequenas lá no início, mas se tornaram muito grandes diante das consequências, principalmente no ramo do direito societário, a estrutura, a proteção. Pergunta-chave. Leonardo, na sua experiência de mais de 16 anos como advogado, quais são os erros mais comuns que você vê empresários cometendo, especialmente aqueles que poderiam ser evitados com uma boa estrutura jurídica desde o começo? É interessante essa pergunta. Eu tenho uma relação com o erro, um pensamento a respeito dessa questão do erro, em que eu acho que quem erra pouco, na minha opinião, é medíocre. Exatamente. Porque é sinal de que você não arrisca. Não arriscou nunca. É sinal de que você não tem coragem. Não tem coragem. É sinal de que você vai ser deixado para trás. Os grandes erram bastante. Exatamente. Agora, existem maneiras de você melhorar a sua performance mesmo com erro. Você pode começar do zero, batendo a cabeça, ou você pode olhar para quem já fez certo e evitar determinados erros e conseguir ir além, ao invés de só copiar. Exatamente. Então, é esse tipo de erro que eu acho desnecessário. O erro de quem repete um erro do outro. Era só você ter aprendido com o erro do outro. Exatamente. E aí eu vejo os empresários fazendo isso. Porque você é bom no seu negócio, mas você não é bom na parte jurídica, você não é bom na parte contábil, você não é bom na parte fiscal, não porque você... isso não é um demérito para o empresário, pelo contrário. Você tem que ser bom no que você se especializou, no seu propósito, e deixar essa parte acessória com os profissionais que vão ser contratados e vão... Para isso, vão fazer isso, né? Então, o erro principal que eu entendo é o empresário querendo ser advogado, o empresário querendo ser contador, o empresário querendo ser o mestre do marketing. Isso não dá certo. Arquiteto, tem uma reforma, ele mesmo vai lá e diz... Então, esse erro eu vejo sendo cometido, e quando você chega num determinado tamanho, esse erro fica evidente e você começa a regredir ao invés de progredir. Exatamente. Doutor Leonardo, e me diz uma coisa, qual foi o erro mais grave que você já viu, aquele que fez o empresário pensar se eu tivesse feito diferente lá atrás? Bem, eu acho que esse erro sempre está envolvido com custos e com venda. Porque o principal de qualquer negócio é venda. É venda. Né? Logicamente, você tem que ter uma entrega, você tem que ter uma responsabilidade, você tem que ter ética, mas isso tudo são acessórios diante da venda, porque sem ela, nenhum negócio sobrevive. Não existe negócio. Não existe. Então, o oxigênio da venda é o financeiro. Então, o maior erro que eu vejo são as pessoas querendo fazer sozinho e pagando impostos desnecessários, alimentando a fome do fisco cada vez mais. Perdendo dinheiro, confundindo pessoa física com pessoa jurídica. Isso tudo gera uma desorganização e uma aflição, uma ansiedade para o empreendedor, para o empresário.
E tem mais. E você, se você tiver nessa vibe de querer fazer tudo, você vai perder a coisa mais preciosa da sua vida, que é o tempo, né? Exatamente. Então, a gente perdendo tempo, tempo não é dinheiro, tempo é vida, é diferente. A gente aprende que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro, é vida, porque cada minuto desse que está passando, a gente provavelmente está deixando de fazer outras coisas, né? Embora o dinheiro não compre tempo, você vai ter o mesmo tempo, exato. mas ele pode comprar o tempo dos outros. Dos outros, né? exatamente. Então, por isso essa organização é necessária. Perfeitamente, perfeito. O empresário não quebra no problema, ele quebra na falta de preparo para o problema. Porque, no final, como eu defino no livro, o erro pode até não nos definir, mas falta a estrutura para lidar com ele, pode destruir, mas a falta de estrutura para lidar com ele pode destruir tudo que foi construído. Leonardo, deixa eu fazer aqui uma leitura sobre a minha vivência de contabilidade ao longo de mais de 3 décadas. Existe um erro que eu chamo um erro de invisível, né? É aquele erro que não aparece no balanço, não aparece nas contas, né? Não aparece no fluxo de caixa, não aparece no contrato social. Mas ele está presente em muitas empresas, né? É o empresário que cresce, mas não se estrutura, é o que a gente já estava falando, né? Ele fatura mais, mas não sabe contratar, não assume os riscos, mas continua com a mesma mentalidade do início, né? Sem planejamento, sem proteção, sem valorizar as outras especializações, e aí acontece algo muito perigoso. A empresa cresce, mas a vulnerabilidade cresce junto. Então, eu te pergunto, você também enxerga esse erro invisível no direito societário? Eu enxergo isso todos os dias e eu acho que esse erro vem atrelado a um comportamento do empresário que ele sabe que existe aquele erro, mas ele não tem coragem de colocar fim naquele erro, porque ele vai precisar de outras habilidades, como a habilidade de contratar, a habilidade de confiar, né? Então isso gera realmente um medo. Agora, recentemente eu estava lendo um livro e essa passagem que o senhor falou agora me fez lembrar uma passagem do livro também, que ele diz assim, você já parou para calcular, esse é o erro invisível também, né? Você já parou para calcular quanto que a sua empresa está gastando por uma falta de tomada de decisão sua. A demora em tomar uma decisão e mudar determinada estrutura custa caro aos cofres da empresa. Paralisa a pessoa e a empresa, né? Sim. Então, você está ali, está olhando o fluxo de caixa, mas isso não aparece. Não aparece. Você está ali olhando o contrato social, mas isso não aparece. Não aparece. A partir do momento que você tomar uma decisão que começar a mudar os sistemas, começar a mudar os processos, as ferramentas, o caixa também responde positivamente. Exato. Né? E aí que você começa a enxergar. Muito bom. O maior risco de uma empresa não é não crescer, é crescer sem proteção. Então, nesse ponto que a gente quer conversar muito neste episódio, sobre essa proteção, tanto a proteção empresarial como a proteção familiar. Porque, no final, prosperidade sem estrutura não é crescimento, é risco disfarçado de sucesso. Leonardo, deixa eu te falar, você que tem empresa, para você especificamente, que está lutando todos os dias, que fatura, paga imposto, paga funcionário, paga fornecedores, mas me responde com sinceridade, você tem uma estrutura jurídica bem definida, ou só abriu um CNPJ e começou? Como é a sua estrutura jurídica? Por que é que você vai precisar de um advogado como o doutor Leonardo Vieira? Diga aí. Doutor, olha só, o mundo jurídico, né, o direito, ele tem uma característica muito própria, que ele se intromete nas outras áreas do conhecimento humano. Muito bem. Né? Então, às vezes, determinadas áreas, elas ficam fechadas naquele ciclo de conhecimento próprio delas. O direito não. Eu coloco o dedo, vamos dizer assim... Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Conhecimento humano. Na contabilidade, na sociedade, na família, né? Então, é importante você ter uma assessoria jurídica de qualidade, porque você vai ter
uma pessoa do lado que pode tirar dúvidas importantes. Às vezes, tem clientes nossos, empresário, que liga para mim, aí tira uma dúvida, e eu digo assim, me dá só um momento aqui para eu estudar isso. Ele, não, eu quero só o sim ou não. Não, eu sei, mas para eu dizer sim ou não, eu preciso só ter certeza do que eu vou dizer, entendeu? E isso vai ter um impacto muito grande, porque sim e não são contraditórios. Se eu disser sim, você vai para um lado, se você disser não, você vai para o outro. Então, eu tenho que dar realmente uma assistência do tamanho do negócio da pessoa, do sonho da pessoa. Uma coisa que acontece muito com contabilidade, e eu acho que acontece com direito, conhecidos nossos, amigos nossos, liga para a gente, aí quer tirar uma dúvida. Então, nós deveríamos ser iguais aos médicos. Como é que acontece no médico? Quando você vai ao médico, quando você está lá sentado na espera, esperando, você já pagou. Ou pagou através do plano de saúde, ou já pagou em termos de consulta particular. Mas com o contador e com o advogado, parece uma coisa. Você tem que debulhar todo o seu conhecimento, que você fez uma graduação, 5 anos, fez mais 2 MBAs de 2 anos cada um, e assim e fez várias especializações, e a pessoa quer que você te diga um sim ou não. Não, é tão simples, é só dizer sim ou não. Mas esse sim ou não tem uma característica e merece ser bem estudada e merece ser valorizada também, sim, não é? Eu costumo dizer que eu tendo a manter ao meu lado as pessoas que me valorizam. Lógico. Então, justamente por isso. E eu costumo valorizar as pessoas também que eu chamo para próximo. Assim como eu valorizo o senhor, assim como eu valorizo os colegas do BNI. Por quê? Porque a pessoa está doando tempo e conhecimento que são commodities muito caras. Muito caras. Então, isso tem que ser valorizado. Exatamente. Né? Então, quando você pensa em sucessão, você sempre pensa em sucessão ou evita isso? Leonardo, está muito dentro do seu assunto, mas uma coisa que nós, seres humanos, um dos maiores medos, inclusive, fazer aqui um franchising do meu mais novo livro, O Medo, né? Experiências reais e históricas com a emoção que molda a humanidade. Já está na Amazon, todos os nossos livros aqui estão na Amazon, à disposição de vocês. Mas o maior medo que a gente tem é o medo da morte. Então, muitas vezes, quando a gente vai até fazer um contrato social, né, que tem lá a cláusula sobre se houver a morte de algum dos sócios, obviamente, né? Tem que estar escrito lá, já faz parte e está lá no Código Civil, né? Sim. Mas, Leonardo, mesmo tendo esse medo da morte, a gente pensa na questão da sucessão, porque nós não somos eternos. Então, e qualquer empresário, quanto maior o patrimônio, mais a preocupação para deixar esse patrimônio bem organizado, né? Então, eu quero te pedir aí que você dê uma introdução aí sobre essas ferramentas que você tem condições de auxiliar os micro, pequenos e médios empresários que se preocupem com a sucessão. Esse tema, embora seja jurídico, ele passa muito pelo campo da psicologia, né? Porque a gente, no modo geral, nós brasileiros temos a cultura de não falar sobre a morte. Exato. Então, quando você fala em sucessão, você pensa, não quero pensar nisso agora, não. Vamos aqui, eu quero desenvolver... Tá agorando minha vida, vai trazer má sorte, não. Mas é o contrário. É o contrário. Quando você viaja, que você fica num hotel... Lá no hotel não tem um cofre. Porque quando você sai do seu quarto para passear, você deixa o notebook. Eu sempre deixo meu notebook no cofre. Eu morro de medo de perder meu notebook. Então, eu sempre deixo lá no cofre. Você deixa coisas importantes. A holding familiar é uma estrutura que a gente trabalha que é como se fosse um cofre. Ela coloca dentro de uma estrutura o que você tem de mais importante. Eu costumo dizer que quando eu pergunto para alguém o que é que você tem de mais importante, geralmente as pessoas falam, meus filhos, a família.
e você abre mão de ficar com seus filhos e a família para ir trabalhar. Nós estamos fazendo isso agora. Exato. Então, a gente deixa o que a gente tem de mais importante para construir nosso patrimônio. E na hora de proteger, para deixar para quem a gente acha mais importante, a gente não toma cuidado necessário. Exatamente. Isso está errado. Isso é uma falta de percepção de que a médio e longo prazo, ou até curto prazo, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Você precisa estruturar, porque senão todo o patrimônio que você deixou vai acabar gerando intriga entre a família, brigas desnecessárias, interferência no negócio. Perdas financeiras, às vezes. Muitas perdas financeiras. Um inventário, um processo longo, demorado, desgastante demais, né? Que você poderia evitar com um contrato social. Exato. Bem feito, com um registro na junta comercial, com uma assessoria jurídica adequada. Muito bom. Porque a verdade é uma só. A maioria dos empresários não quebra por falta de esforço, quebra por falta de estrutura. E você está rodeado de bons profissionais, contabilidade, no direito, vários ramos do direito, não é só o societário, mas o direito tributário, que a gente, contador, a gente faz a parte tributária, mas a gente faz a execução. Quem entende mesmo são os advogados tributaristas. Esses é que vão atrás de realmente procurar o que a lei manda, o que está na lei, para orientar, e a execução é que a gente faz a execução, né? E aqui não é julgamento, é consciência, porque muitos desses erros são invisíveis, silenciosos, e só aparece quando o problema já chegou a um caos, né? Então, Leonardo, quando você olha para esse empresário que está nos ouvindo agora e que talvez esteja exatamente nessa situação, com alguns erros invisíveis e não está querendo e não está se atentando para procurar um especialista como você? A gente tem que pensar que a empresa é um organismo vivo, né? Então, assim como a gente procura um médico para fazer um check-up, e essa é a melhor opção, e não só depois que tem um infarto ou depois que tem um problema mais sério, isso também deve ser feito com a empresa. Deve ser diagnosticado, deve ser de forma prévia, consultados especialistas para que a gente possa garantir a longevidade da empresa. É o seu legado. Exato. Né? Então, isso é importante. Procurar um profissional adequado para fazer essa preparação. Exatamente. Você não percebe o risco enquanto está dando certo. Mas é exatamente aí que ele está crescendo. Às vezes, você acha que está tudo bem, tudo certo, e daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, você descobre que você estava convivendo com um risco altíssimo sem saber. Sobre risco, Leonardo, eu costumo dizer que no nosso ramo de contabilidade, o risco em termos de valorar preço para a gente adquirir cliente, um dos maiores pesos é o risco. É o risco tributário, o risco contábil, o risco de relações trabalhistas. E, para isso, inclusive, a gente faz um seguro, que é o seguro de responsabilidade civil. Para quê? Porque se nós errarmos, que o erro é humano, mas aí a gente vai ter o seguro de responsabilidade civil. Leonardo, até aqui a gente falou sobre erros, de estrutura, de riscos, mas chega o momento em que o erro deixa de ser invisível e começa a cobrar o seu preço. Enquanto ele foi ignorado, depois ele aparece. Como é que os seus clientes aparecem com as demandas que você mesmo sabe que foi alguma decisão mal tomada ou não tomada, né? A maioria vem depois do problema posto. Né? O meu esforço é de divulgar a possibilidade de a gente se antecipar, se prevenir, né? Ao erro, exatamente. Aliás, é esse nosso esforço também aqui no podcast. Então, muita gente chega para mim e diz assim, dá para fazer uma holding? Meu pai faleceu. Eu digo, não, aí é um inventário. É um inventário, né? Não tem como a gente fazer isso depois que o evento morte ocorreu. Exato. Então, a gente precisa se antecipar. Essa é a importância.
geralmente ele não vai cobrar o seu preço durante a vida. Você tem que perceber isso. E a maioria dos meus clientes, eles vêm através dos filhos. Dos filhos. O pai tá ali na ponta, ou a mãe, o patriarca, a matriarca, fazendo o negócio no desenvolver dia a dia, na rotina. no dia a dia. E aí o filho percebe que aquilo vai ter um fim, que aquilo pode gerar uma complicação, e ele me procura para eu falar com o pai ou com a mãe. Né? Então, geralmente, é a geração mais nova que me procura, está mais preocupada com a sucessão do que o próprio dono do negócio. E, às vezes, você que é pai ou mãe e que é empresário, não acha que seu filho, quando procurar um profissional como o Dr. Leonardo Vieira, que ele está interessado somente na herança. Não é isso. Está, logicamente, mas está interessado em todo o processo, né, Leonardo? E na integridade da família, né? Pensar a médio e longo prazo e deixar que a harmonia que existe hoje ela possa se perpetuar também, assim como a empresa. E se não tem harmonia hoje, imagina quando o fato acontecer. Depois da morte da matriarca ou do patriarca, né? Às vezes é uma ação trabalhista, uma execução fiscal, um conflito societário ou até um problema familiar que chega dentro da empresa. E aí o empresário percebe tarde demais que não era só uma empresa desorganizada, era um patrimônio inteiro exposto. Então, para isso, quando você faz uma holding familiar, Leonardo, eu acredito que quando você se preocupa em fazer isso, você, sem querer, querendo, você faz um verdadeiro diagnóstico de toda a empresa, né? Como está. Não só da empresa, mas como da família. Da família também. Porque é muito particular o que cada um quer. Né? Então, assim, por exemplo, pode ter uma empresa de produção têxtil. As duas pessoas me procuram, mas uma empresa, um dono de uma empresa, tem um filho que ele quer no negócio. O outro tem 2 filhos que ele não quer nenhum no negócio. Então, como é que vai ser essa sucessão? Então, não é porque o ramo da empresa é o mesmo que vai ser, como se diz, um Ctrl-C, Ctrl-V. Não existe isso, porque cada família tem interesses diferentes. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu tenho que analisar não só a empresa e as possibilidades jurídicas, mas também o que eles querem. Exato. Eles querem, já que agora seja tomado conta de algum setor, só depois do evento morte, enfim, tudo isso é verificado numa reunião, muitas vezes não só uma reunião, muitas vezes não, são várias. Não dá, tem uma reunião inicial e depois a gente vai se encontrar outras vezes, seja digitalmente, né, ou seja presencialmente, né? A gente atua no Brasil inteiro, inclusive tem algumas holdings também que a estrutura pede que seja feita em outros países e tudo mais, então muitas vezes eu nunca vi a pessoa presencialmente, mas a gente tem várias reuniões, né, via online. Então é preciso para saber o que é que a pessoa quer. Exatamente. Porque, às vezes, por exemplo, você tem 3 filhos, né? Você é sócio de uma indústria, como você falou, de uma indústria têxtil, mas seus 3 filhos querem ser médico e querem morar nos Estados Unidos ou na Europa ou em outro país. Exatamente. Então não tem nada a ver. E outra coisa, não adianta nós que somos pais, eu sou pai de 4 filhos, não adianta eu achar que meus filhos querem continuar o meu negócio. Exato. Porque não pode ser, na maioria dos casos não acontece isso, né, com todos. Não acontece, e tem um outro risco invisível também, porque hoje muitos empresários têm os filhos ainda morando com ele e tudo mais, mas seu filho, sua filha vai casar. Ou pode casar, né? E aí, quando casar, uma outra pessoa entrou na sua família, que você nunca nem viu. E essa pessoa, a depender do regime de casamento, ela pode tomar parte do seu negócio. Ela vai influenciar muito, né? Sim. Então, isso tudo tem que ser visto. Inclusive, para deixar fora do regime de casamento, se for da sua vontade, essa participação de um parente afim. Exato. Muito bem, isso aí nem se preocupe que isso vai acontecer, né? Na contabilidade eu já vi isso acontecer muitas vezes. Empresários que passaram anos construindo e em poucos meses começaram a perder tudo. Não por falta de capacidade, mas por falta de estrutura, planejamento e proteção. Então a proteção jurídica ela vem para garantir
que o seu sonho, no início, que ele se perpetue, como Leonardo estava falando. E o mais duro é quando o problema não atinge só a empresa, atinge a família, né? Leonardo, quando esse erro vira problema de verdade, esse erro invisível, principalmente, quando o empresário já está no meio da crise, ainda existe solução? Existe solução. Na proposta em que eu coloco, que é uma proposta prévia, né, existe solução até a hora que os olhos fecharem. Né? Então, enquanto tiver vida, enquanto tiver consciência do que está sendo feito, a gente pode sim encontrar uma solução. Aliás, a gente é contratado para isso. Né? Então, o ideal é que aconteça antes do problema, mas quando acontece o problema também a gente vai ter que pensar em outra solução. Né? E existem saídas que não é nada ilícito, pelo contrário, são saídas lícitas. Todos na forma da lei, né? Claro, é uma análise que é feita para haver uma organização e uma possibilidade. Às vezes você está com uma dívida, como o senhor falou anteriormente, uma dívida no banco, já tem uma execução. Será que a gente não consegue reorganizar isso? Entrar em contato com o banco para poder fazer um parcelamento, um acordo, né? Essa execução, será que foi feita da maneira correta? Ele está buscando um bem que estava previsto no contrato? Será que esse bem não é um bem de família? Então, existem possibilidades de defesa a depender do que está acontecendo. Não é porque o problema acabou que acabou a vida. Não, aí é que você precisa mesmo de uma assessoria. Aí é que começa mesmo. O erro não destrói a empresa. O que destrói é ignorar o erro até ele virar problema. Então, erro e problema são duas coisas, viu? E talvez a pergunta mais importante não seja como resolver depois, mas como evitar que esse problema aconteça, né? Exatamente. Exatamente. Tem um cliente nosso que entrou em contato comigo e ainda devido à pandemia, ele teve um negócio, entrou em falência. E aí ele pegou todo o dinheiro que tinha e pagou os trabalhadores. E ficou devendo o banco. Aí ele chegou para mim e falou, Leonardo, e agora? O que é que eu faço? Aí eu digo, olha, o senhor fez esse empréstimo? Fiz. O senhor pagou? Não. Ele está cobrando o valor correto? Sim. Então não tem o que fazer não. Mas até aqui não. Agora vai começar um processo de execução. O que é que o senhor quer? Ele, não, eu sei que eu devo. Mas eu não quero perder minha casa. Tá bom. Então vamos organizar aqui para que você não perca sua casa e vamos verificar se o processo de execução vai ser levado de acordo com os trâmites legais. Exato. Porque se o processo, muitas vezes o cliente, ele não percebe a diferença entre o direito que foi violado e o processo para cobrar aquele direito violado. Exatamente. Que ele deve, não há dúvida. Não há dúvida. Ele tem consciência. Inclusive, ele foi muito ético, porque ele pagou as pessoas e deixou o banco. Se eu estivesse no lugar dele, teria feito a mesma coisa. Eu também teria feito. Pois embora gerando um passivo ali de juros alto, mas ele salvou as pessoas, né? Então, o que a gente vai verificar é se o procedimento para cobrar aquele direito vai ser feito correto. Porque se ele for incorreto, a gente anula. Anula, exatamente. Entendeu? Aconteceu comigo já. Eu tenho muitos cases. Em 1996, eu criei uma empresa de embutidos, aqui no bairro Jardim Guanabara. E preparei tudo, fiz tudo de acordo com figurino, né? Mas só que em 9 meses, eu sempre digo que foi uma gestação, em 9 meses a gente quebrou. Mandei minha esposa para São Paulo fazer curso, ela fez curso, a sobrinha dela, todos os registros sanitários, era uma empresa de embutidos, né? Entramos nos melhores supermercados de Fortaleza na época, o Pão de Açúcar principalmente, e a gente fez tudo, mas a gente só durou 9 meses. Mas, enfim, a gente tinha financiado os equipamentos. Então, esses equipamentos, eles deram, na época, 27 mil reais. E eu acho que a gente só conseguiu pagar só umas 2 ou 3 parcelas. Depois que a gente fechou a empresa, fechou a empresa, guardou os equipamentos, lá, porque o imóvel era nosso, né? Guardamos todos os equipamentos lá, que estavam alienados ao banco. E aí, com uns 3 anos, uma moçazinha do banco ligou para mim. Seu João e tal, o senhor é dessa empresa X, sou da empresa X.
o senhor sabe que está devendo e tal? Eu sei que estou devendo. Aí, mas o senhor quer negociar? Aí eu disse, olha, eu sou só contador agora, né? E não tenho muita renda para negociar. Aí ela disse, mas vem aqui amanhã para conversar comigo. Aí eu fui lá, uma moça muito simpática, e a gente conversou. Aí ela disse, olha, depois de amanhã eu mando para o senhor uma avaliação de quanto está o débito, né? Aí no outro dia ela mandou, e tava de 27 mil, estava em 142 mil. Nossa, e isso em 96 Em era 96, né? Era muito dinheiro. Aí eu disse, olha, eu tenho vontade de pagar, mas para mim isso aí é praticamente impossível. Aí ela disse, seu João, não se preocupe, vá para sua casa e faça uma proposta. Aí eu digo, mas eu não tenho coragem nem de fazer uma proposta. Aí ela disse, mas vá, faça. Aí eu fui para casa, fiz uma proposta, eu pago 30 mil reais em 60 parcelas de 500, que era o que eu podia pagar, né? Aí cheguei para lá, para ela, entreguei, né, a carta proposta e tal, e ela disse, seu João, nós vamos avaliar, porque tem um comitê, né, o comitê de crédito, nós vamos avaliar. Aí aí na outra semana ela ligou para mim, seu João, deu certo, eu não consegui totalmente, mas deu certo. Aí ela disse, seu João, a gente faz pelos 30 mil, o senhor paga 10%, que é 3 mil, e o resto eu não consegui em 60, mas consegui em 48 vezes. Aí eu disse, está fechado. Aí pronto, em 4 anos, 48 meses, eu paguei e ficou tudo resolvido. Então tudo isso, tudo tem saída, né? Uma curiosidade, as máquinas ficaram com o senhor ou com o banco? Ficaram com a gente, depois e o senhor de vendeu? pago. Aí, vendeu por mais de 30 mil? Mais ou menos. Foi um bom negócio. Ainda tem isso, né? Aí, então, nesse sentido, para você que está nos ouvindo, micro, pequeno e médio empresário, as coisas, quando a gente procura pessoas que tenham boa fé para nos ajudar, resolve mesmo, né, Leonardo? E conhecimento. E conhecimento, né? Leonardo, todo erro tem um preço. Mas no mundo empresarial, esse preço nem sempre vem de forma em dinheiro, em recursos financeiros, né? Como você interpreta alguns erros que aparecem para você, demandas que aparecem, que não envolvem somente dinheiro? Principalmente quando a empresa é uma empresa familiar, a gente não está falando da empresa, a gente está falando de um setor da família. De um setor da família. Né? Então, quando a empresa cai, a família cai junto, né? E quando a empresa se levanta, a família se levanta junto. Então, assim, principalmente nesses casos, mas não só, porque o empresário não deixa de se preocupar se você for uma pessoa séria, uma pessoa imbuída na sua missão ali, você não deixa de estar preocupado de gerar uma ansiedade, de gerar um descontrole emocional, que isso vai impactar dentro de casa, que isso vai impactar na sua saúde, né? Então, a empresa, ela é uma representação de uma boa parte da vida da pessoa, que vai trazer consequências nas demais áreas da vida, sem dúvida. Muito bem. Então, às vezes, esse preço é a tranquilidade que se perde, né? A paz, a tranquilidade. É o sono que vai embora, a gente... É isso, né? aí. É a insegurança de não saber o que acontecerá amanhã. Sempre tem um frio na barriga, né? Sempre tem que ter quem empreende no Brasil, em qualquer canto, tem um frio na barriga. Mas isso é diferente de você tomar medidas erradas e ficar sempre ansioso porque está sempre devendo, seja dinheiro ou seja outras áreas, né? Em outras áreas. Em outras áreas, muito bem. Leonardo, eu quero até lhe pedir agora para você... E talvez o maior aprendizado aqui não seja sobre o erro, mas sobre a responsabilidade de proteger aquilo que você construiu. E é exatamente nesse ponto que entra uma estratégia que poucos conhecem, mas que pode mudar completamente o destino de uma família, que é a holding familiar. Eu quero pedir a você para explorar, no bom sentido, mais esse tema e quais os produtos, as soluções
que você tem para uma holding familiar de uma pequena e média empresa? Certo. Quando a gente fala em holding, na verdade a gente está falando numa espécie cujo gênero é planejamento sucessório. Pronto. Então, quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente pode estar falando de uma doação ainda em vida, a gente pode estar falando de um testamento, a gente pode estar falando até da mudança de regime de casamento, e também existe a possibilidade de a gente colocar uma holding familiar. O que é a holding? Embora tenha esse nome pomposo, não é algo que está restrito aos bilionários, milionários, não. Na verdade, os bilionários e milionários, ele tem toda uma estrutura já bem organizada, bem definida, e é mais impactante para nós que não somos bilionários perder, sei lá, 3% do negócio do que para quem é bilionário. Exato. Ele perdeu, né, quantitativamente mais, mas percentualmente o impacto vai ser bem menor. Então, assim, a holding, ela nada mais é do que, explicando de forma bem didática, é como se fosse um guarda-chuva em que você coloca embaixo do guarda-chuva o que você quer mais proteger da tempestade. Exato. Então, você pode colocar a sua empresa, mas você pode colocar também os seus bens, o seu imóvel, valores que você tem investido. Então, você tira do seu CPF aqueles bens e coloca no CNPJ. Então, a holding nada mais é do que uma empresa. Ela é uma empresa que a gente vai abrir e que o contrato social dela vai ser redigido de acordo com as vontades daquela pessoa, daquela família. O pai vai ser um sócio do filho, da filha, né? Então eles vão entrar como sócios e cada um vai ter sua cota de participação, cada um vai ter sua quantidade, sua definição de o que fazer, de quando fazer, de como fazer, cláusulas específicas de reversibilidade, de usufruto, de empenhorabilidade, né? Então tudo isso vai ser levado em consideração, vai ser analisado e pode ser colocado como uma forma de proteção da holding. Muito bem. Por exemplo, se eu tenho 3 empresas diferentes, com CNPJ diferente, e tenho 10 imóveis, 5 imóveis residenciais, 5 imóveis comerciais. Então, e tenho 4 filhos. Como é que eu faço isso? Eu coloco isso dentro de um CNPJ só. A gente pode fazer isso dentro de um CNPJ só, ou a gente pode colocar dentro desse guarda-chuva que eu falei aqui de forma ilustrativa, que é um CNPJ, esse guarda-chuva, um outro CNPJ embaixo dele. Ou seja, a proteção que eu quero que essa holding traga também é para um outro CNPJ. Nesse caso, eu falo, tem várias empresas. Então, a gente pode colocar todas ou algumas delas lá dentro. Não necessariamente todas, né? Não necessariamente todas. Pode ser até nenhuma. Você pode dizer, não, eu não quero que a minha empresa entre nesse CNPJ da holding. Eu quero que os meus bens entrem. Tudo bem, coloca só os bens. Então, é por isso que eu digo, vai depender da conversa que eu tenho com cada um. E se a sua vontade for legalmente impossível, eu vou dizer também. Vai dizer também. Não, olha, isso aqui a gente não tem previsão legal para isso, né? É arriscado, enfim. Muito bem. Leonardo, ouvindo tudo isso, fica claro que não existe proteção patrimonial sem estratégia. E eu quero trazer aqui um ponto que eu defendo muito na contabilidade, que é a contabilidade tradicional olha para o passado, mas a contabilidade estratégica e consultiva olha para o futuro, né? Exatamente. Ela não serve só para apurar impostos, ela serve para proteger, orientar e sustentar decisões. Uma coisa que acontece muito lá na nossa empresa, Leonardo, na Dilavô Soluções Contábeis, a gente indica muito parceiro, independente do BNI, né? Eu sempre indiquei parceiros justamente porque eu tenho a certeza que ninguém é detentor de todo o conhecimento, lógico, e nem devemos entrar na seara, na profissão dos outros, né? Exatamente. Então, Leonardo, na sua visão, qual é o papel da contabilidade estratégica dentro de uma estrutura bem feita de holding familiar? Nessa toada que o senhor já começou aqui, eu sigo também essa ideia e eu digo,
inclusive para os meus clientes eu falo, a minha solução aqui é jurídica. A gente precisa de um contador para colocar e efetivar as previsões que eu vou trazer aqui. Pode ser o seu contador que você já tem, ou pode ser o doutor de lavor também. Aí eu posso indicar um parceiro de negócio que eu confio para que faça a sua parte. Porque eu trago as previsões, os encaixes entre vontades, fatos e normas, mas quem vai efetivar, quantos por cento vai entrar ali, como é que vai entrar, aí é o contador. Eu não vou meter a mão na contabilidade de ninguém. Né? Então a gente precisa dessa solução de mão dupla. Muito bem. Leonardo, no nosso De Lavorcast, a gente tem um quadrozinho chamado Bate-Bola, que é de erro ou acerto, né? Eu tô com um problema no meu joelho, vai ter problema não? Você bate bola? Não. Ah, não, então tudo bem, então vamos lá. Então tudo bem, vamos lá, né? Leonardo, misturar patrimônio pessoal com o da empresa, é erro ou acerto? Erro. Erro. Por quê? Olha, quando você faz essa mistura, você está justamente dando a chance de eventuais devedores tirarem os seus bens pessoais e não só os bens da empresa. Ninguém sabe, na verdade, quem é o devedor. Se é o CNPJ ou o CPF. Exato. Então, ele vai pegar o que tiver na frente. Exato. Abrir empresa sem planejamento societário. Erro. O planejamento societário é justamente o que vai definir as regras do jogo. Exatamente. Você não pode entrar num jogo sem saber as regras. As regras, né? Deixar para pensar em sucessão só quando envelhecer. Se envelhecer, né? Se envelhecer. Porque existe a outra possibilidade também. Então gostei. É um erro. Eu gostei. Acreditar que holding familiar é só para os ricos. Não, aí é porque o nome hold é em inglês, a pessoa acha que é só para rico. Mas como eu já expliquei, a hold é principalmente para quem não é grande milionário, multimilionário, bilionário. É para quem está querendo empreender com segurança. Então é para você mesmo, micro pequeno empresário, não fique com vergonha de procurar o Dr. Leonardo Vieira, porque tanto faz você ter uma empresa que fatura 100 mil reais por mês, como ter uma empresa que fatura 1 milhão por mês. Você precisa, pelo menos, sentar com o profissional e fazer um diagnóstico, né? Exato. O que vai mudar é a divisão de lucros, né? Alguma estratégia ali, mas a análise é feita da mesma forma. Da mesma forma. Mas tem preço diferenciado, né? Para a pessoa não ficar logo com medo de procurar o Leonardo. Com certeza, com certeza. Não ter acompanhamento contábil estratégico. É um erro grave. É um erro grave porque é aquela história que a gente falou lá no comecinho. Tudo gira em torno do dinheiro, né? E o contador está ali para isso. Exatamente. Pensar só em pagar menos imposto sem pensar em proteção. Bem, se fosse assim, todo mundo sonegaria. Exatamente. Né? Porque ninguém fica satisfeito em pagar imposto. Então, todo mundo quer pagar menos ou não pagar. Até que vai vir o fisco e vai tomar. Então, a ideia não é não pagar tributos ou não pagar... Ah, mas eu não acho justo. Aí é uma outra questão. Aí é política já. Aí vai ser levado para o lado político. Quanto à parte jurídica e a parte contábil, é adequada a melhor forma. Por isso que existe o planejamento tributário. Tributário, exatamente. E eu sempre brinco, né? Eu, em 1999, 2000, eu fazia um atendimento lá no Sebrae, aqui na Monsenhor Tabosa, e era um atendimento gratuito, era um convênio entre o nosso sindicato patronal, o SESCAP, o CRC e o Sebrae, né? E a gente ia como contador, era bom para a gente, que a gente trazia cliente para nossos escritórios, e era bom para o Sebrae que não tinha um profissional CLT pago com um valor significativo, né? Sim. E a maioria de quem queria abrir uma micro pequena empresa, eu quero pagar pouco imposto. Aí eu geralmente devolvia, né? Tem até em algum dos meus livros. Eu devolvia. Olha, João Lavor, estou doido para pagar 1 milhão de impostos todo mês. Eu também. Porque é sinal que a gente fatura 8 milhões ou 10 milhões por mês. Eu também. Meu sonho é pagar muito imposto. Muito imposto, ter sócio sem acordo bem definido. Parece ser o melhor dos mundos, mas não é um erro. Por quê? Porque enquanto... Grave, né? É um erro grave. Enquanto tiver tudo bem,
ok. Ok. Mas na primeira discordância, os problemas surgem. Surge. E às vezes você até perde a amizade. Perde a amizade, vira um inimigo. Loucura, vira inimigo, Crescer rápido sem estrutura jurídica. Crescer rápido ou devagar, sem estrutura jurídica, rápido pior ainda, porque vai vir uma enxurrada de obrigações, de faturamento, e você não vai saber o que fazer com ele. Exatamente. Não vai ter o amadurecimento desse crescimento lento que gera, né? Exato. Então, é um erro. Exatamente. Deixar tudo no nome da pessoa física. Também é um erro. Você tem que colocar o que é do CNPJ na conta do CNPJ. Primeiro, porque você vai, na maioria das vezes, pagar menos impostos. Segundo, porque você vai trazer uma proteção para o seu nome, para o seu CPF. Exatamente. E terceiro, porque você vai ter mais condições de desenvolver a sua empresa, pegar um crédito no mercado, a sua empresa vai ter patrimônio para fazer frente a determinados negócios. Exatamente. Então, tem que ser cada um com a sua dinâmica própria. O CPF com os bens dele e o CNPJ com os bens dela. E outra coisa, nessa parte contábil também, separando prolabore de outros pagamentos. Não adianta a gente querer pagar a Unimed dos nossos filhos pela PJ, pagar colégio de menino pela PJ, não existe isso. Existe um salário do empresário chamado prolabore, que é justamente para isso, né, Leonardo? Isso, inclusive, tem previsão legal que se chama confusão patrimonial. Confusão patrimonial. E num processo contra a empresa, os seus bens pessoais podem responder quando ficar evidente que há uma confusão patrimonial. Exato. Então, responde tudo. E a última aqui, ignorar riscos porque nunca aconteceu nada. Não, é um erro. Se não aconteceu nada ainda... Ainda, né? Das duas, uma, né? Ou você já está bem organizado, né? Ou então você deu sorte. Exato. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque ninguém vai ficar na corda bamba o tempo todo e achar que você está numa via asfaltada. Quem está na corda bamba está sujeito à queda o tempo todo. E o empreendedorismo é isso, é você ficar na corda bamba. Por isso, se proteja como pode. Né, com contador, com advogado, com empresa de marketing, com comercial bem estruturado, cada área com o seu conhecimento próprio. Muito bem. Leonardo, agora eu quero te convidar, esse Globo ele está aqui desde o primeiro episódio, né? E ele está aqui mais porque eu sou um eterno sonhador, eu sonho tanto em conhecer geograficamente vários locais, eu já conheço alguns países, mas ele está aqui mais nessa vibe de a gente aprender. Sim. E eu quero provocar você no sentido de você contar para a gente, compartilhar com a gente alguma viagem ou alguma experiência, algum curso que você fez em outros locais que possa assim, que você aprendeu muito sobre essa questão de sair do local para o global. Sim, eu acho... Eu tenho que apontar lá no... Não. Sim. Eu pensei que eu tinha que mostrar lá onde era. Eu acho extremamente importante ampliar o seu conhecimento através do choque com outras culturas. Exato. A gente estava falando fora do ar aqui, né? Que desde a da adolescência eu gosto de estudar outras línguas e tudo. Não só por aprender outras línguas, mas porque eu tenho acesso à cultura dela, mesmo sem sair. Mas, recentemente, ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a minha família, levei meus filhos e minha esposa para a França, brincamos lá na Disney, lá em Paris, conhecemos Paris, mas principalmente fomos ao sul da França, conhecer uma região da Provence que eu não conhecia ainda, e é uma região que, além de ser linda, ela me chamou... de vinho, não? Produtora de vinho, ela me chamou muito a atenção pelo modo de vida das pessoas. E lá eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, perguntava coisas tipo, como é que é o sistema de aposentadoria de vocês? Como é que vocês conseguem, como é que vocês fazem o registro das empresas aqui? E a minha esposa já morou lá na França antes da gente se casar, e a gente foi para o local onde ela morou, em Sarriá, e as pessoas lá empreendiam também numa feira, então a gente teve a oportunidade de ir na feira onde eles faziam lá o empreendimento, produtores de queijo, então foi uma delícia, e isso chamou muito a minha atenção e a atenção das crianças.
eles vendo o pai e a mãe falando francês, eles vendo, comendo coisas diferentes, provando coisas diferentes, Maravilhoso. sentindo cheiros. Então, isso tudo amplia o conhecimento. Vai dar a sensação para eles de que eles não podem ir até onde a vista dá, que é tudo muito mais amplo, que ele pode ir muito além. Exatamente. E os sonhos também acompanham essa perspectiva, né? Muito então, bom. foi maravilhosa essa experiência. Eu adoro viajar. Em 2017, eu fui numa viagem da nossa igreja, né? Nós fomos em novembro de 2017 para Israel. E lá a gente fez lá os Passos de Jesus. Nós levamos 108 pessoas aqui de Fortaleza. Nossa! Fora lá fretamos 2 ônibus, né? 54 pessoas em cada ônibus. A caravana de Fortaleza, do Ceará. invadiu Israel. E lá uma coisa que aí a gente fez lá os Passos de Jesus. Saímos de Belém até a tumba, né? E muito bacana. E eu fui inclusive, batizado novamente no Rio Jordão, lá onde Jesus foi batizado. Enfim, são coisas assim que marcam a vida mesmo da gente, né? A nossa passagem por aqui, né? Exatamente. Até onde eu sei, a gente só tem uma vida. Só tem uma vida. Não tive informação privilegiada ainda a respeito do depois, mas até onde eu sei, a gente só uma vida. Então a gente tem que empreender e aproveitar. E a gente trazendo isso para o nosso episódio aqui, nos países mais desenvolvidos, o patrimônio não é apenas acumulado, ele é organizado, protegido e preparado para as próximas gerações. Existe uma cultura de planejamento, de sucessão, de responsabilidade com o futuro. Então, esse cuidado já existe nos outros países e está começando a existir agora aqui no Brasil, né? A gente começou, acho que essa globalização também ajudou muito, né? A gente começa a ter acesso a informações e modos de operar e de viver diferentes, e a gente acaba importando o que vale a pena, né? Essa preocupação com o planejamento sucessório é uma delas. Muito bem. Leonardo, nós estamos chegando já no final do nosso episódio, mas olhando para um cenário global, qual é o futuro das empresas familiares no Brasil? Olha, o futuro dessas empresas vai depender do que se é feito agora no presente, né? Eu acho que não existe uma receita geral, ela é muito particular. Se essa empresa familiar, ela quiser crescer, ela quiser avançar, tem oportunidade para isso, ainda mais nos dias de hoje, cada vez mais. Então a gente está aqui conversando nesse podcast que daqui a um tempo, quando for editado e entrar no ar, como vocês estão ouvindo aí, você pode estar ouvindo em qualquer canto do mundo. Então, a ideia que a gente traz aqui é um insight que gera em alguém que está nos Estados Unidos, em alguém que está na Europa, na Ásia. Pois é. Então, isso é possível. Empresa familiar hoje em dia é uma empresa que está pronta para crescer. Só depende de quem está no comando. E tem muito a ver com a questão da cultura, né? Há uns 20 anos atrás, eu participei de um estudo que a gente estava vendo a questão das empresas brasileiras, empresas maiores, né? Então, na Bolsa de Valores brasileira, na época, tinha tipo 450 empresas, né? Sim. E na Bovespa, né? E lá em Nova York mesmo, devia ter mais de 20 mil empresas. Então, é porque o estilo, a cultura deles é mais até uma dona de casa aplica na Bolsa, né? Aplica na Bolsa, as empresas já têm mais facilidade em deixar o capital aberto, né? Já tem mais essa visão. Enfim. E a mesma coisa do sistema bancário. O nosso sistema bancário é um sistema bancário de grandes bancos com muitas agências. Lá são muitos bancos, né? Então, lá deve ter uns 200 mil bancos. Aqui deve ter uns 10 a 15 bancos grandes, mas cada banco, o Banco do Brasil mesmo, tem 5 mil agências. O Bradesco deve ter para isso ou isso também mais. É um cenário que eu acho que vem mudando, né? Os bancos digitais estão invadindo. Estão ocupando. O que gera também uma melhoria no sentido da concorrência, né? A gente vê agências sendo fechadas, né? Por conta desse trabalho remoto, né? Hoje em dia é difícil você ir no banco. O Pix também, né? Pois o Pix ajudou muito. É difícil ir no banco fazer alguma coisa, né? Você resolve tudo no aplicativo, resolve tudo no celular mesmo. Certo.
Leonardo, um conselho final. Depois de tudo que a gente conversou hoje aqui, erros, risco, proteção patrimonial, holding familiar, contabilidade estratégica, eu quero te pedir um conselho para quem está nos ouvindo. O que você pode nos dar de conselho final para quem empreende com micro, pequeno ou médio empresa? O meu conselho final é o melhor conselho que você pode ter, que é você contratar essa dupla aqui, João de Lavô e Leonardo, para fazer um diagnóstico da sua empresa e lhe deixar tranquilo. É isso que eu deixo como conselho para você. Leonardo, eu quero agora pedir a você para fazer as suas considerações finais, mas antes eu quero lhe dar aqui a nossa canecazinha é o mimo do DiLavoCast, né? Legal. Para você, quando estiver tomando seu cafezinho, lembrar do nosso excelente bate-papo. Muito bom, muito obrigado. Eu gostei do tamanho, porque é o tanto de café que eu tomo, é daqui mesmo. Eu também muito gosto. Obrigado, bonito. Aí pode ficar à vontade para divulgar suas redes sociais, algum livro, algum vídeo, alguma coisa que você acha interessante para os nossos ouvintes, micro, pequenos e médios empresários e profissionais liberais também, que possam ser impactantes para eles. Perfeitamente. Eu reúno todos os meus contatos através do Instagram. Então, o Instagram é @advogado.leonardovieira. Então, lá você consegue agendar um horário comigo, você consegue ver o trabalho sendo realizado no dia a dia, você consegue ter um endereço para, eventualmente, a gente marcar uma reunião presencial. Fica onde a sede? Pode dizer aí. A sede fica no bairro do Luciano Cavalcante, aqui em Fortaleza, Ceará. Isso é só a sede física, porque o trabalho ele é realizado no Brasil inteiro. E no mundo todo. Então, de onde você estiver, a gente é capaz de lhe atender. Lá também você consegue no link da bio ver o nosso site, tem tudo lá. Então acessa @advogado.leonardovieira e você vai ter acesso direto a mim. Muito bom. Eu quero agradecer cada vez mais ao Leonardo por se disponibilizar a vir compartilhar parte do conhecimento dele aqui com a gente, comigo e com vocês que estão aí, pela sua generosidade de fazer esse compartilhamento, né, em termos de visão de futuro, de preocupação com o futuro da sua família e das suas empresas, através de um instrumento tão bem organizado, de uma ferramenta que chama-se holding familiar. E não tenha medo do nome. O nome é bonito, mas dá para qualquer um fazer, né? Exatamente. Não precisa ter PhD em língua inglesa, não. É só ter a vontade de se organizar e falar com a gente. Exatamente. E eu quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores. Este DiLavoCast ele é possível justamente porque nós temos a FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos apoiando, a DiLavo Soluções Contábeis e a DiLavo Editora e Educação Limitada. A todos vocês, o nosso muito obrigado por estar aqui com a gente até agora, e para você que nos ouviu até aqui, fica uma reflexão. Não espere o problema chegar para começar a se estruturar. Proteja o que você construiu, organize o seu presente e prepare o seu futuro. Porque, como bem disse o Leonardo Vieira, dá para fazer alguma coisa enquanto a parte principal não falece, né? Isso. Porque empresas passam, mas o legado permanece. Eu sou João de Lavô e este foi mais um episódio do DiLavoCast. Nos vemos no próximo episódio e conectando conhecimento, experiência e visão de futuro. Um grande abraço e até a próxima. DiLavoCast. DiLavoCast.